dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje, que será em videochamada, certo? Então, vamos comigo! Então, turma, na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a próxima semana. O que é que vai ter na próxima semana? Na próxima semana, nós vamos falar um pouquinho sobre como é que vai ser as avaliações. Semana que vem, nós iniciamos as semanas de avaliações, que será do dia... Deixa eu só conferir aqui. Para eu dizer a vocês. As avaliações serão do dia 28 ao dia 2, certo? Semana que vem mesmo. Pronto. E aí, o que é que vai cair nessas avaliações da próxima semana? Vai cair os descritores que nós vimos na atividade 17, 18, 19 e 20, que é esse descritor hoje, certo? Então, será 4 descritores. Mas lembrando que eu passei desde o início do bimestre o quê? O diário de leitura. Eu avisei a vocês que o diário de leitura valeria quantos pontos? Quero ouvir a voz de vocês. 3 pontos. Então, esse diário de leitura, ele vale 3 pontos. E ao vocês ir terminando de fazer os registros, vocês fazem o quê? Vão lá no Classroom e posta a atividade lá na abinha que eu deixei, diário de leitura, tá certo? Então, esse bimestre, o diário de leitura vale 3 pontos. Se nós continuarmos com as atividades remotas para o próximo bimestre, o diário, eu vou escolher um único livro para todos lerem e o diário de leitura no 4º bimestre valerá a nota da prova. Porque no 4º bimestre nós vamos ter a feira literária, certo? E a partir do livro que vocês lerem no 4º bimestre, iremos produzir as atividades para a feira literária. E aí, essa participação de todos valerá a nota da prova, tá bom? Compreendido? Certo. Então, resumindo, o que é que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou passar o último descritor, certo? Porque semana que vem já é prova. O que é, Jessim? Então, semana que vem já é prova. Então, vou passar o último descritor. E vamos reforçar mais um pouquinho sobre os outros descritores, que será da semana da prova. E só dizer qual... Vou passar o calendário para vocês verem como é que vai ser a semana que vem, tá bom? Compreendido? Sim, né? Ótimo. Então, turma, hoje nós vamos para a atividade 20 do estudo da apostila, tá certo? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falem, liguem o áudio, falem, porque eu não posso ver o chat. Então, vamos lá. Na atividade 20, nós falamos sobre o D21. O que é o D21? Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso dos recursos ortográficos e morfossintáticos. O que é isso, Laís? O que é ortográfico? Entra a pontuação, entra a questão da escrita da palavra, certo? E morfossintático é a questão da análise da palavra. Ortográfico, a escrita, a pontuação. E morfossintático, é o que? A análise daquela palavra, o sentido daquela palavra no contexto dentro de uma frase, certo? Então, vamos aqui. Vamos para a questão exemplo para poder analisarmos e eu explicar direitinho. Cara aluno, além da pontuação, outros recursos podem ser explorados no texto para a construção de seu sentido. O uso, por exemplo, de recursos morfossintáticos, como uma palavra no diminutivo, pode indicar desprezo, ironia ou até mesmo carinho. Observe uma frase simples, como: ele é um homenzinho desprezível. Esse homenzinho que foi usado, ele foi usado em que sentido, esse homenzinho? O que é que vocês acham? Quero a participação de vocês. Só tem poucos alunos e eu quero a participação.
O que é que vocês acham? Esse homenzinho, ele foi usado no sentido de desprezo, de ironia ou de carinho? Hein? Desprezo. Por que tu compreendeu isso, Hermínia? E- exatamente. Isso mesmo. Isso mesmo, os dois estão corretíssimos. Então, veja que geralmente quando a gente vê uma palavra num diminutivo, a gente ou pensa que é falando de tamanho ou com um sentido de carinho. Mas dependendo do contexto que ela é empregada, ela pode dar o sentido de desprezo, igual nesse contexto aqui dessa frase. Ele é um homenzinho desprezível. Nesse caso aqui, o homenzinho deu um sentido de desprezo, de diminuir a pessoa, certo? Tá corretíssimo. E procure identificar com qual propósito o diminutivo foi utilizado nesse contexto. Será que o homem realmente era pequeno ou a intenção era realçar o quanto ele era desprezível? Então, nesse contexto aqui, isso. Ele quis realçar que ele é desprezível. Ele não quis falar de tamanho aí, não. Além disso, alguns textos, principalmente os literários, utilizam recursos estilísticos que os enriquecem e os tornam mais sugestivos. Como, por exemplo, as figuras de linguagem, algo que a gente já estudou tanto no oitavo ano como no nono ano já. Quais? Tais como a onomatopeia. Quem lembra o que é onomatopeia? Isso, palavrinhas que imitam sons. Isso, aliteração e assíndeto e polissíndeto. Se eu não me engano, a gente não viu isso aqui ainda, esse ano. Para ficar mais claro, observe a questão a seguir. Mas antes da gente ir para a questão a seguir, nós vamos ver aqui outra coisa, certo? Então, gente, só para conferir aqui. Então, vamos lá. Quando nós falamos sobre esse descritor, que é o D21, que é o recurso de explorar o sentido decorrente da pontuação e o sentido decorrente dos empregos morfossintáticos, o que é isso? Pronto. Numa tirinha, eu vejo o ponto de interrogação, ou se não, eu vejo o ponto de reticência. Eu vou questionar dentro da questão qual o sentido daquele ponto de interrogação. Qual o sentido da reticência dentro daquele ponto? Dentro daquela tirinha? Então, é identificar qual o sentido das pontuações dentro de um texto. Isso aqui é o recurso ortográfico, que a gente analisa o sentido das pontuações. Já os recursos morfossintáticos é identificar qual o sentido de um diminutivo, de um aumentativo, de uma figura de linguagem. Compreendido isso? Sim, ótimo. Então, voltando para essa tela aqui, nós vamos analisar a questão exemplo. Leia a crônica. Apelo. Quem quer ler essa crônica? Hein, turma? Quem quer ler ela? Jessim, Hermínia, Emílio. Pois leia. Aí tem que ler alto, viu? Para poder ouvir aqui no áudio. Quem foi? Foi tu, Jessim. Vai, Jessim, lê. Alto, por favor, para poder ouvir aqui na gravação.
Aumenta, esse aumenta. Espera aí, deixa eu aumentar. E deixa eu só colocar uma pessoa aqui na tela. Porque parece que chamou aqui pra entrar. Foi, Carol. Pronto. Vamos voltar pra lá. Pronto, pode continuar. Tá vendo, Jacim? Lá. Canário. Fui beber. Acaso é saudade, senhora? Ou eu aumento mais. Quer que eu aumente mais? Pronto. Então vamos lá. A questão questiona. O narrador utiliza. Não, precisa copiar não. O narrador utiliza-se do vocativo senhora várias vezes no texto para chamar a atenção do leitor, dar ênfase ao termo respeitoso, invocar a mulher amada ou referir-se a uma dona de casa. O que é que vocês acham? Chamar a atenção do leitor e os demais, acho que é o quê? Qual? Invocar a mulher amada? Alguém mais? Carol, Emílio, Reinaldo, Mariana. Deixa eu ver quem mais tá. Eu cobrar? O Grilinho, né? Isabelle. Vamos, gente. Quem mais? Vocês estão todos dormindo ainda. Vamos acordar, gente. Tudo dormindo. Ah, eu vi aqui alguém botou C. Invocar a mulher amada. Deixa eu ir lá pro chat de novo pra eu olhar. Sabrina colocou C. E os demais? Ixi, estão tudo calado. Eu vou querer que cada um ligue seu videozinho, viu? Vamos lá. Prestando atenção aqui. Então, o narrador utiliza-se do vocabulário senhora várias vezes no texto para chamar a atenção do leitor, dar ênfase ao termo respeitoso, invocar a mulher amada ou referir-se a uma dona de casa. Vamos ver qual é a correta? A C. Invocar a mulher amada. Muito bem, Hermínia e Sabrina. As duas disseram que era essa. Por que não é a outra, Jessim? Vamos ver por que não é a outra.
Vamos aqui para o contexto. Inicie essa atividade fazendo uma leitura atenta do texto. Em seguida, leia novamente e verifique se há dúvidas ao sentido geral do texto. Sanadas as eventuais dúvidas, leia o comando da questão, atentando-se para a escrita da palavra senhora. Questiona-se sobre os motivos que levaram o autor a escrever a palavra repetidas vezes. Pronuncia-as mentalmente e veja qual o sentido. Expressão ou sentido ou sentimento ele quis trazer ao texto. Ao seguir, leia as alternativas. Perceba que o termo senhora, mencionado várias vezes no texto, traz um tom de apelo a que se refere o próprio título do texto. E, sendo um vocativo, significa dizer que esse termo invoca, chama, ou seja, chama a mulher amada para voltar ao lar. Dessa forma, a alternativa correta seria a alternativa C. Então, aqui, voltando lá para a questão. Por que as demais não estão certas? Porque ao ele repetir várias vezes o termo senhora, ele quis dar ênfase, ele quis chamar a mulher amada de volta. Por quê? Porque ele não quis chamar a atenção do leitor. Esse texto ele não se referia ao leitor. Ele não quis dar ênfase ao termo, só se referia ao termo sem nenhum sentido. E não quis se referir a uma dona de casa, mas sim uma pessoa que era importante para a vida dele. Então, por isso que diz que é invocar a mulher amada. Vamos aqui para outro exemplo. Depois a gente volta para cá. Olhando esse outro exemplo aqui, certo? Nós vemos essa tirinha aqui. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Aí abre aspas, um cachorro, não o cachorro. Nesse sentido aqui dessa frase, desse contexto dessa tirinha, a aspas, que é também um tipo de pontuação, ela foi usada com que sentido? Para destacar, chamar atenção, para informar algo, para identificar algo. Com que sentido ela foi usada, a aspa aqui? Então a aspa foi usada aí para quê? Para chamar atenção? Para destacar algo? Sim, foi chamado para chamar atenção, destacar algo. Então, o descritor de 21, ele tem esse sentido. Tanto na pontuação, como em palavras no diminutivo. Ele vem para quê? Vem para você identificar o sentido daquela pontuação, o sentido daquela palavra empregada no diminutivo, o sentido de uma figura de linguagem. Exemplo, a reticência aqui, nesse primeiro balão, ele tem que sentido? Ó. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Aí, reticência, isso quer dizer o quê? Isso que tem continuidade, vai continuar, certo? Então, é interpretar o sentido das pontuações ou de algumas palavras no diminutivo ou demais. Bem facinho esse descritor, não é? Então, voltando aqui para a apostila. Vamos lá. Então, hoje a gente viu o quê? Uma questão exemplo que fala sobre o descritor, que se refere ao quê? Identificar o sentido decorrente do emprego de recursos ortográficos e morfossintáticos, que é qual o sentido da pontuação, qual o sentido do emprego de algumas palavras, seja no diminutivo ou aumentativo. E aí, a atividade de hoje, eu vou passar a questão 2, que é essa, certo? Vou mandar no grupo e colocar no Classic Homes ainda, certo? Mas, oi, diga. Pode ser só a resposta, mas tem uns que eu pedi para uma que eu pedi para copiar, se eu não me engano, mas não era de questão assim não. Era diferente.
Quando for para copiar, eu mando. Quando não for, é só a resposta, tá bom? Aí, gente, hoje eu vou passar essa atividade, tá bom? Aí, quando for quarta-feira, eu passo a outra. Então, são duas questões toda semana. E aí, nós hoje temos o quê? Temos essa questãozinha do descritor D21. Deixa eu agora mostrar para vocês o calendário da prova. Vamos lá, gente. Segunda, português. Terça, ciências. Quarta, matemática. Quinta, inglês e história. Sexta, geografia. E o esquema da prova, como é? Google Forms. Você entra, responde. Só pode mandar uma vez, certo? Eu acho que eu vou fazer igual o Lucas, não deixar vocês verem a pontuação, porque tem gente querendo ser muito espertinho. Mas aí dá para identificar, viu? Prestem atenção, porque quando um aluno manda, dá para identificar que mandou duas vezes. Então, prestem atenção. Aí quando faz isso, o que acontece? Eles são tão inteligentes que faz um em cima do outro, né? Aí a gente percebe. Na minha, graças a Deus, não teve de novo. Espero que não tenha novamente. Então, gente, vamos lá. Segunda minha prova, certo? Então, vai ser sobre os 4 de escritor da atividade 17, 18, 19, 20. Vou colocar no grupo. Não hoje. Daqui para quarta eu coloco, certo? Cada de escritor que vai cair. São esses de escritor que vai cair na prova. Mas lembrando que a nota da prova, ela só vale 3 pontos. O que tem mais peso? As atividades e o diário de leitura. Se você fez a prova, notinha boa, tirou uma nota boa, razoável, e aí você fez o diário de leitura, já tem 3 pontos garantidos. Você fez, já tem 3 pontos garantidos. Eu não vou analisar se é melhor, se não está. Eu vou analisar que você fez e fez organizado. Voltando, gente. Então, resumindo para raios que entrou aqui agora, depois você volta e assiste a videoaula que eu vou postar no grupo. Nós vimos o último de escritor que vai cair na prova da semana que vem. Semana que vem vai ter uma prova com 4 de escritores, que é a prova do terceiro bimestre. E aí, lembrando que a prova vale 3 pontos. E o diário de leitura vale 3 pontos. E o que tem mais peso? As atividades. Eu vou lá no Classroom e vou olhar. Fulani fez atividade? Fez todas? Ótimo. Tem o restante dos pontos completos. Faltou uma, faltou duas, faltou todas? Não vai ter os pontos completos. Então, prestem atenção, principalmente aqueles alunos que nós fizemos até uma reunião semana passada para falar sobre quem tem interesse em participar de uma escola profissionalizante. Então, a nota é de suma importância para quem tem interesse de participar. Por quê? Porque é muito concorrido e se entra e é selecionado a partir das notas. O que eu puder ajudar vocês, eu tô aqui para isso. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês, fazer as atividades e enviar. Não adianta, eu só quero enviar tudo no mesmo dia. Eu só recebo essa semana. Se você me mandar na semana da prova, mesmo que não tenha mandado, porque eu não vou olhar. Eu estou computando as atividades essa semana. Aliás, amanhã, no feriado. Então, eu só espero até sexta. Por quê? Porque sexta-feira é o último dia para receber o quê? Receber o diário de leitura, certo? Então, quem ainda tem atividade atrasada, entre lá no Classroom e faça. E envie pelas datas das atividades. Porque quando for sexta-feira, eu estou encerrando tudo, tá certo? Compreendido? Ótimo. Pois, tchau, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Tchau, tchau, turma.